Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia para você que está chegando agora em nosso canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E que bom, como sempre digo, nos encontrarmos aqui para mais um momento de oração na presença de Deus. Hoje, primeiro dia da semana, domingo, e para mim é uma grata satisfação poder estar juntamente contigo para compartilhar de um momento único que Deus tem preparado para cada um de nós. Por que digo momento único? Porque este momento não se repetirá. O momento que tivemos na presença de Deus ontem também não vai se repetir. Portanto, para mim sempre será um privilégio poder estar juntamente com você na presença deste grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, e que tem concedido a nós a oportunidade diária de alimentar o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, através da palavra de Deus. Já disseram ao Senhor Jesus, e Mateus deixou registrado, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, 40 dias, 40 noites após ter jejuado, o diabo foi tentar Jesus e tentar também convencer Jesus de que ele não era o Filho de Deus. Aí Jesus vai dar uma declaração muito interessante para o diabo, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nosso corpo físico, nós alimentamos através de comida sólida e também através do líquido, mas a alma, o espírito, o homem espiritual, ele se alimenta pela palavra de Deus. E que bom nos encontrarmos aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te peço agora mesmo, faça a sua inscrição, deixe o seu joinha neste vídeo, um comentário e compartilha o máximo que você puder nos seus grupos familiares, como também para um amigo. De repente você conhece alguém que está desesperado, aflito, aflita, que precisa de uma palavra de incentivo, uma palavra de fé e de esperança. Nos ajude a alcançar esta pessoa. Fazendo assim, estamos juntos propagando a palavra de Deus. Sem mais delongas, o texto para a nossa reflexão de hoje está em Salmos, ou Salmo, de número 56. Salmo, de número 56. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Assim escrito está no texto sagrado: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Estas palavras foram proferidas por Davi, o rei de Israel, quando ele faz uma oração ao Senhor, quando ele dirige mais uma vez palavras de oração, e é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Davi, neste salmo, ele roga a Deus pedindo que o Senhor o livrasse de seus inimigos. Eu não me cansarei de dizer, aliás, não tem como nós lermos este texto, criar um pretexto, sem considerar o seu contexto, o seu pano de fundo. E a maioria dos salmos que lemos até agora, de autoria davídica, ou ele está agradecendo a Deus, ou ele está enaltecendo a Deus ou as suas características e até mesmo a sua palavra, ou ele está pedindo ajuda, gritando por socorro, pedindo livramento.
E este, mais uma vez, o salmista está pedindo o livramento da parte de Deus, para que Deus o livrasse dos seus adversários. O texto fica muito claro quando nós lemos com calma, com o coração e meditamos. E com isso podemos extrair algumas lições e algumas verdades para o nosso aprendizado. Será que assim como eu, você, semelhante a Davi, em algum momento já não pediu para Deus dar livramento em relação a pessoas? Pessoas que talvez juraram você de morte ou algum parente seu. Pessoas que talvez te ameaçaram através de uma mensagem, devido a algum acontecimento, ou simplesmente pelo fato de você ser um servo ou uma serva de Deus. Eu me lembro e me recordo neste momento, assim que me converti ao Evangelho de Cristo, nos primeiros meses, nos primeiros anos, nós éramos assíduos na evangelização. Não que hoje não sejamos mais, mas naquele período, naquele sentimento de primeiro amor, a intensidade era maior. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha local. E eu me lembro que nós tínhamos uma equipe de evangelização da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, na congregação situada no bairro Jardim Nova Mercedes. E este grupo de evangelização era composto por jovens apenas, todos jovens, na época, jovens solteiros, salvo a irmã Cíntia, que já era casada. E nós todas as sextas-feiras saíamos para o centro de Campinas para realizarmos a evangelização pessoal, entrega de folhetos, e pregava pessoalmente o Evangelho de Cristo para as pessoas que nós encontrávamos nas ruas. Eu me lembro que uma dessas indas e vindas na evangelização, nesta feita agora com outros irmãos, que na época também realizavam o trabalho de evangelização nas escolas, nos prostíbulos, nas penitenciárias, e eu me lembro que, estando com alguns destes irmãos, nós fomos para um centro de prostituição que existe no centro de Campinas, evangelizar. Evangelizamos algumas mulheres, alguns homens, e nos deparamos com o Senhor em frente de um bar. Estava bêbado. E nós então o abordamos e começamos a falar de Jesus para ele. Ele então, em dado momento em que estava me ouvindo, me interrompeu. Ao meu lado estava o irmão Paulo, hoje pastor Paulo, lá da cidade de Campinas. Ele ao meu lado e eu evangelizando. Eu me lembro que este senhor abriu a carteira e disse: você vai ter que confessar algo agora aqui. E eu disse: depende o que você vai me pedir para confessar. Ele era um senhor muito alto, quase da altura do irmão Paulo que estava comigo, um jovem. Na época eu tinha 22 anos de idade. E eu me lembro que esse senhor me pediu para fazer uma confissão. Ele pediu para confessar o nome de uma mulher que dentro de uma religião é considerada como alguém acima de Deus. E naquele pedido que ele fez, ele disse: olha, você vai ter que confessar. E eu quero pedir aqui desculpa, na verdade, para de repente alguém que está me ouvindo é um católico, e eu respeito a sua decisão de servir a sua religião, de acreditar nos dogmas e nas imposições que os líderes colocam, mas biblicamente falando eu não pude concordar com aquele homem, que me fez um pedido que era para determinar ou falar que Maria era a mãe de Deus. E eu disse: não, eu não vou confessar, porque Maria não é a mãe de Deus. Maria foi a mãe de Jesus, a mulher agraciada por Deus para carregar no seu ventre o Salvador da humanidade. Aquele homem ficou tão enfurecido, mas tão enfurecido que ele fechou os dedos da mão e ele disse: eu vou te dar um murro na cara. E eu me calei, fiquei meio que sem reação na hora. O irmão Paulo já interferiu e entrou no meio. Resumindo, ele não conseguiu me dar um murro na cara, mas se fosse necessário, naquela ocasião, nós teríamos que levar um murro na cara e ficar calado.
Mas o que eu quero dizer com isso? É que normalmente, pelo fato de nós servirmos a Deus, pessoas se levantam contra nós. Pessoas tramam contra nós. E é possível que alguém esteja me ouvindo, esteja vivendo este contexto na sua vida como viveu Davi. Você não é o único. Eu não fui o único. Davi também não foi. Josué, diz a Bíblia, foi perseguido e maltratado pelos seus próprios irmãos. Jesus foi perseguido e judiado pelos seus próprios irmãos. Nós não somos melhores do que os profetas, não somos melhores do que José, do que Jesus. A verdade é que assim como eles e como Davi souberam administrar este tempo, Deus espera que nós saibamos administrar este tempo. Talvez um tempo de perseguição, um tempo de calúnia, um tempo de levante, humanamente falando, por pessoas no trabalho, na sua família, na localidade onde você mora. Eu encerro contando mais um testemunho e eu quero dar um conselho à luz da palavra de Deus, como Davi se comportou diante dos seus adversários. Deus espera que nós também nos comportemos. Recentemente, ajudando uma jovem em oração, por ética não vou citar o nome, porque não pedi permissão para citá-la, e esta jovem, casada com o seu esposo, estava enfrentando dificuldades na residência onde ela estava morando. A residência era dela, o terreno era deles, mas junto ao terreno havia outros proprietários que foram donos daquela propriedade em tempos anteriores. E esta família nos procurou pedindo oração porque o vizinho estava perseguindo, o vizinho estava amaldiçoando, o vizinho estava xingando, o vizinho parece que dominava o ambiente, até que eles chegaram à conclusão: precisamos sair daqui, precisamos de uma direção de Deus, porque eu não sei o que pode acontecer. Uma hora o limite se vai e nós podemos nos comportar de uma forma inadequada para um cristão. E nós orando, até que Deus deu vitória para este casal. Deus preparou um comprador, venderam a casa e já estão morando em outro lugar. Então, às vezes, é melhor perder algumas coisas, é melhor, às vezes, nós passarmos como perdedores diante de algumas situações, mas sermos considerados vencedores diante de Deus. Davi, ele está em uma situação difícil, mas ele não se entrega e ele não se comporta na medida daqueles que estavam se comportando diante dele. Davi decide fazer uma oração e ele tem tanta certeza de que Deus está o ouvindo, de que Deus irá corresponder com ele, que o versículo 4 lhe diz: em Deus louvarei a sua palavra. O que Davi está querendo dizer? Por mais que eu seja perseguido, por mais que eu esteja vivendo este contexto de calúnia, de inimizades contra mim, eu todavia vou confiar nas promessas de Deus. Deus tem promessas com você, mas você não pode perder a postura de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Sabe por quê? Se nós perdermos a postura de filhos e de servos, nós tornaremos e tomaremos a postura de alguém que não teme ao Senhor. E sabe o que Deus vai fazer com a gente? Ele vai ter que deixar nós arcarmos com as consequências de atitudes que tomarmos em relação a pessoas e coisas, porque Deus tem dado para nós uma orientação na sua palavra. Eu quero encerrar a nossa reflexão dizendo que Davi vai confiar em Deus quando ele diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não terei medo. Se você colocou a sua confiança em Deus, não há do que temer o que te possa fazer os homens. Eu encerro dizendo para você: não vale a pena agir por seus próprios impulsos. Não valerá a pena você agir da sua maneira de pensar e achar que deve ser feito. Procure orientação em Deus, procure orientação na palavra de Deus, e confiando no Senhor e depositando a sua força em Deus,
certamente você vai fazer como Davi, vai ter a oportunidade de louvar a Deus por sua palavra. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós nos colocamos em mais este devocional agora. Te louvamos por Sua palavra, te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado com as orações dos salmistas e os momentos em que eles enfrentavam e administravam. O Senhor tem transmitido a nós e tem nos dado entendimento de como nos comportar diante de algumas circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, nós temos a consciência, talvez alguém que não tenha esteja comigo neste momento, mas hoje entendeu e vai entender um pouco mais que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é no mundo espiritual. E por vezes o nosso adversário, que é o teu adversário, ó Pai, ele usa pessoas para tentar roubar a nossa paz, para tentar roubar a alegria do nosso coração, para tentar nos tirar da tua presença. Mas nós decidimos hoje e decidiremos quantas vezes for necessário nos comportarmos e agirmos como filhos e servos de Deus. Por isso pedimos a Ti, Senhor, guarde o coração e a mente da Tua filha e do Teu filho, e diante desta perseguição, diante desta calúnia, diante deste levante, nós possamos ter graça suficiente para suportar o que se faz necessário e vermos o Teu nome ser glorificado por conta de confiarmos na Sua palavra e acreditarmos na Sua promessa. Senhor, a nossa confiança não está em nós, não está na nossa força física, na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade social ou financeira. A nossa confiança, ela está depositada no Senhor. Então, Pai, tira todo o medo do nosso coração, porque se confiamos no Senhor e se esperamos em Ti, não tem o porquê nós termos medo, porque aquele que confia no Senhor tem vitória garantida. Pai, nós pedimos a Ti que neste primeiro dia de semana, a partir deste momento, nós possamos perceber a magnitude das obras que o Senhor tem realizado e ainda há de realizar, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, honrar ao Senhor, acreditando, confiando e buscando a Tua presença. Assim oramos, entregando a nossa vida, a nossa família, nas Tuas mãos, em mais uma semana que se inicia, em mais um dia que começa hoje, pedindo a Tua bênção, Tua graça, em nome e para a glória de Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão do Deus Todo-Poderoso permaneça estendida sobre ti e sobre os teus e que Ele proporcione a você a paz. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.